Perfeito, 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 perfeito. Agora sim podemos começar. Bueno, esse conteúdo aqui não é muito extenso, é fácil, tem como tudo em anatomia, né? Só que são muitas coisas fáceis. Bueno. Então, vamos a ver, o sistema elétrico do coração. O coração é um órgão que vocês estão vendo aqui que tem a capacidade de se contrair e se relaxar, tá bom? Se tirarmos qualquer tipo de músculo do corpo humano fora do coração, e nesse processo cortamos os nervos desse músculo, automaticamente esse músculo já não serve, já não funciona. Por quê? Porque vocês cortaram o nervo que estimulava o músculo, né? Mas nessa imagem aqui vocês estão vendo outra coisa. Estão vendo, por exemplo, aqui um coração que foi tirado do corpo humano e ele continua batendo. Por que que acontece isso? Porque ele tem um próprio sistema elétrico interno, sim? Cortamos todos os nervos, mas ele continua batendo. Por quê? Porque ele tem um próprio sistema elétrico, que é esse sistema que vocês estão vendo aqui, sim? Isso que vocês estão vendo, que parece um monte de fios que vão de um lugar para outro, parecem nervos, né? Sempre quando eu pergunto para os alunos o sistema elétrico do coração, o que vocês acham que é? A maioria responde nervos, sim? Mas isso é errado. Por quê? Porque não são nervos. E para poder entender o que são, temos que ver primeiramente um corte histológico. Olhem aqui. Aqui estamos vendo as capas do coração. Tá Travou um cortando aqui pra pouquinho. mim. É, Um pouco, bro. Percebi, aqui travou. Aqui travou. vou ver. Continua travado? Olá. Volta lá no começo, professor. Professor, Sim, o senhor mandou esse slide? sim. Mandei. Obrigada. O senhor lembra o nome dele, o número? Coração 5. Muito obrigado. De nada. Estão me escutando bem de novo ou tá saindo tudo travado? Voltou bom. Tá bom, me avisem se fica travado, tá bom? Muito bem. É que eu tô vendo também aqui no meu celular aqui e apareceu travado. Tá travando de novo. Tô vendo aí. Travou! Travou de novo. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Minutinho. Pode ser que seja. Professor, não é para Vamos todos ver. que tá travando, viu? Será? Vamos ver aqui, vamos fechar algumas coisinhas. E agora? Estamos bem? Bom, agora tá tranquilo até a hora. Tá bom, já sabe. Se trava, me avisa. Para mim, travou. Pra mim também, agora eu tô. Ah, agora travou bonito. Completamente, velho. Agora travou tudo. Ah, não, velho. E agora? Agora travou tudo. Agora que tava bom, começou a travar aqui, tanto a voz como a imagem. No começo tava ruim, Vitor. Agora parece que tá no começo. Travou de forma importante. Esperem aí.
Tá travando muito, né? Ou... Vamos a ver. Prof, agora não tá travando mais. Dá pra ouvir e visualizar normalmente. Travou de novo. Aí agora travou de novo. Ah, tá. Aí que tá travando. Aí não tá se dando com café ainda não. Depois do café ficou ruim. Caiu. Não, eu continuo aqui. Tô só tentando fechar as coisinhas aqui. Mas acho que é a internet mesmo. Agora tá travando? Personal. Agora tá saindo, né? Agora tá saindo. O senhor tá em 144 pixels, mas Ó. Uma análise técnica, sentiu? Eu falei que ele é bom, viu? Não, esse cara é bom. Vamos ver se funciona agora. Agora sim. Estão vendo o coração batendo aí? Muito tô rápido. vendo, agora tá lisinho, tá lisinho. Perfeito, perfeito. Voltamos então, voltamos. Dale. Bueno. Então, eu tava por aqui, né? Aqui estamos vendo as capas do coração. Sim, Tá travando pra mim de novo. tô vendo, tô vendo. Travou de novo, travou de novo. Ah, tá bom, tá bom. Vou me desconectar e já volto, tá bom? Fiquem aí. Mas Vai, fiquem aí. Daniel, continua a aula aí pra gente, Daniel. Vai lá. Não, deixa esse trem quieto. Buenas. Olá, que tal? E agora? Ó, voltou lisinho. Vamos ver com a apresentação. Parece que voltou bem, né? Parece. Vou compartilhar aqui. O problema é quando compartilhamos, né? E agora? Até agora não travou nada. Vou aproximar aqui. E agora? Tá tranquilo. Esse aqui é o endocárdio, tá bom? O que é? Endocárdio. E esse aqui é o miocárdio, tá bom? O que é? Miocárdio. Tá bom, então tá funcionando, né? Agora voltou. Amor! Perfeito. Vamos continuar, então. Então, eu tava dizendo que esse aqui é o endocárdio, sim? E esse aqui é o miocárdio, ok? Miocárdio. Perfeito. O que acontece? Essas células aqui, todas estão conectadas um com o outro, sim? Por meio de uma proteína que conecta uma célula com a outra, sim? Ou seja, o citoplasma de uma célula está conectada com o citoplasma da outra célula, sim? Então, qualquer coisa que aconteça com essa célula daqui, adivinhem, também acontece com a célula do lado, e com a célula do lado, e com a célula do lado. Então, quando eu estimulo aqui em cima, por exemplo, o que acontece? Todos vão começar a estimular-se e vão seguir essa direção aqui,
ok? Então, a partir de uma célula, elas se estimulam todas. Por quê? Porque eles têm uma proteína que conecta. Se temos uma célula aqui, outra célula aqui, tem uma proteína que conecta os dois, ok? Então, tudo que aconteça com essa célula aqui, passa por aqui e vai para outra célula também. Entenderam que todas as células miocárdicas estão conectadas um com o outro? Sim. Perfeito. Essa célula que está aqui em cima é uma célula miocárdica também. Só que esse aqui tem maior conexões, tem maior quantidade de conexões. Isso significa que passa o estímulo mais rápido que esse que está aqui embaixo. Sim? Então, os dois são células miocárdicas. Sim? Os dois são células miocárdicas. Duas células são miocárdicas. Só que, o que acontece? Esse aqui de cima tem maior quantidade de proteínas de conexão. Então, se eu estimulo aqui em cima esse, e estimulo esse, qual que vai chegar mais baixo, mais rápido aqui embaixo? A de cima ou a de baixo? De cima. A de cima. Então, as células que formam parte do sistema elétrico do coração, o que que são? São nervos? Não. São o quê? São células miocárdicas. Sim? Igual a esse daqui, só que tem uma diferença. Qual? Tem maior quantidade de conexões, então ele transmite mais rápido o estímulo. Então, o que são o sistema elétrico, as células que formam o sistema elétrico? São células miocárdicas, só que estão especializados em conduzir o estímulo, ok? Então, devem colocar assim. Como que se encontra formado o sistema elétrico do coração? Se encontra formado por células miocárdicas especializadas em condução. São células miocárdicas que são especializadas em condução. Todos entenderam esse conceito? Sim. Então, importante. São nervos o sistema elétrico? Não. Não. São células miocárdicas especializadas em condução. Isso mesmo. São células miocárdicas especializadas em condução, porque na prova eu vou colocar que são nervos. Sim? Muito bem. Aqui. Normalmente o estímulo começa aqui nesse átrio. Começa aqui no átrio direito, ok? Do átrio direito, passa para o ventrículo, sim? E aí se divide para o ventrículo direito e para o ventrículo esquerdo, ok? Uma coisa importante. O átrio direito, também o átrio esquerdo, né? O átrio e os ventrículos estão isolados eletricamente, sim? Ou seja, aqui tem músculo, né? O estímulo deveria passar aqui do átrio direto para o ventrículo, né? Isso não acontece. Por quê? Aqui do átrio ventricular. Adivinha o que temos? O que temos aí? Válvulas. As válvulas. Válvula. Lembra da estrutura redondinha que tinha a válvula? Como se chamava isso aí? Anilho fibroso. Anilho fibroso. 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 Vocês acham que vai conduzir a eletricidade? Não. Não, porque é fibroso. Só passa através do músculo. Então, o que acontece? O estímulo que começou aqui e foi para baixo, não consegue passar diretamente para o ventrículo. Porque aqui no centro vamos encontrar o quê? Vamos encontrar um anilho fibroso, ok? Então, impede que passe diretamente para o ventrículo, sim? Então, é importante que saibam isso. O átrio e o ventrículo estão isolados eletricamente pelas válvulas, sim? A válvula não permite passar diretamente para o ventrículo, ok? Então, como é que passa de um lugar para outro? Porque se passa do átrio ao ventrículo, só tem um caminho por onde pode passar. Que é por meio aqui do nódulo e do fascículo que vamos ver agora, sim? É o único caminho por onde pode passar, sim? O resto não passa, sim? Se por aí, estruturalmente, o coração tiver algum problema, sim? Aí algumas vezes passa e aí produz arritmias, sim? Mas normalmente não passa, tá bom? Normalmente não passa. Muito bem, isso aqui vocês já viram alguma vez, né? Isso aqui é um eletrocardiograma, sim? O eletrocardiograma detecta essas variações elétricas que faz o coração. Muito bem. Olhem isso aqui.
Como é que se encontra formado o sistema elétrico? Se encontra formado por nódulo, um nódulo lá em cima, esse aqui, opa, esperem, esse nódulo aqui. Sinusal. Esse nódulo aqui é chamado de nódulo sinusal. Se llama nódulo sinusal. Aqui temos outro grupo. Esse outro grupo aqui que vocês estão vendo é chamado de conjunto atrioventricular. Conjunto atrioventricular. E esse conjunto atrioventricular está formado por um nódulo que se chama nódulo atrioventricular. Tem uma prolongação assim que se chama fascículo atrioventricular. E o fascículo origina duas ramas. Uma rama direita e uma rama esquerda. Sim? As ramas direita e esquerda terminam originando uma rede aqui, que é chamada de rede de Purkinje. Sim? Rede de Purkinje. Vou colocar aqui os nomes. Então, aqui está tudo. Como eu falei, primeiramente começa na parte de cima, com um nódulo que se chama nódulo sinusal ou sinoatrial. Igual. Depois temos o conjunto atrioventricular. O conjunto atrioventricular está formado por nodo atrioventricular, fascículo atrioventricular, e tem duas ramas, direita e esquerda. E termina formando uma rede que chama rede de Purkinje. Esse é todo o sistema elétrico. Okay? Nodo sinusal, sinoatrial, conjunto atrioventricular, que está formado por nodo atrioventricular, fascículo atrioventricular, rama direita, rama esquerda e a rede de Purkinje. Vamos a ver aqui. Observem aqui. Esse aqui é o coração do lado direito aberto. Adivinha o que é isso? Nódulo sinusal. Nódulo sinusal. Esse aqui. É o nódulo Atrioventricular. Atrioventricular. Esse aqui. fascículo atrioventricular. Rama Esquerda, direita. direita, Para Rama. cima, esquerda. 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 E por último aqui, todas essas raminhas finas aqui. Rede de Purkinje. Rede de Purkinje. Perfeito, muito bem. Esse é o sistema elétrico do coração. Aqui temos um nódulo sinusal, nódulo atrioventricular, se prolonga. Fascículo atrioventricular. Rama direita, Rama rama esquerda. esquerda e rede de Purkinje. Esse é todo o sistema elétrico, ok? De novo, 40 vezes. Aqui. Esse aqui é o nódo Sinusal. sinusal, ou sinoatrial, né? Esse aqui é o nódo atrioventricular. atrioventricular. Esse aqui é o quê? Fascículo atrioventricular. Fascículo atrioventricular. Só por aqui que passa do átrio ao ventrículo, tá bom? Sim. Depois tem uma rama Direita. direita, e rama Esquerda. esquerda. E esse termina aqui se dividindo em pequenas ramas aqui na parede, que é chamado de rede de Purkinje. Purkinje. Rede de Purkinje. Entenderam? Sim. Seguros? Só vou mostrar uma coisinha a mais que eu não falei até agora. Olha. Tá me escutando bem? Sim, tá bueno. Até agora. Esse aqui, nodo sinusal, nodo atrioventricular, fascículo atrioventricular, ok? O fascículo atrioventricular também tem outro nome. Se chama haz de His. Sim? Haz de His é o fascículo atrioventricular, ok? Para os que estudaram alguma vez já isso aqui no Brasil, provavelmente vocês escutaram como feixe de His. Sim? Profe, E depois... esse pode ser o espalão de Wolff? Não. Ah, tá. Porque eu tinha ouvido o RIS antes. Não. É, o anatomista é o mesmo. Ah, tá.
Depois tem uma rama direita, uma rama esquerda, ok? Um para cada ventrículo, né? E por último termina aqui originando a rede de Purkinje. Perfeito. Seguinte, começamos então com o nódulo sinoatrial. O nódulo sinoatrial é um nódulo que se encontra no átrio direito. Importante, se encontra no átrio direito, ok? Especificamente se encontra à frente e na direita de uma veia. Essa veia aqui. Essa aqui é a veia cava superior, ok? Então, o nódo, esse aqui, se encontra na frente e na direita da veia cava superior, ok? Se vocês pegam o coração, dá para ver o nódulo? Não. Por quê? Porque se encontra dentro da parede. Especificamente se encontra dentro da cresta terminal. Se lembram da cresta terminal que encontrávamos no átrio direito? Tá aí. Tá dentro da cresta terminal. Essa foi a primeira vez que falamos dele, tá bom? Então, o que vocês devem saber do nódulo sinusal? O nódulo sinusal, o nódulo sinoatrial, se encontra no átrio direito, ok? No átrio direito. Na frente e à direita da veia cava superior. Sim? Dá para ver assim na superfície? Não, por quê? Porque se encontra dentro da parede. Especificamente em que parte da parede? Na cresta terminal. Sim? Esse nódulo aqui é o nódulo que é o marca-passos do coração. Sim? Ele é que estimula o coração 60 vezes em 1 minuto para poder o coração bater minimamente nessa frequência. Sim? Por isso é que, qual que é o marca-passos do coração? O nódulo sinusal. Ok? Uma característica que ele tem, que acontece, para poder estimular a contração de um músculo, eu preciso que o nervo estimule o músculo. Ok? O nódulo sinusal não precisa de nervos. Ele se estimula sozinho. Ele não precisa de nervos. Por isso é que ele consegue estimular o coração 60 vezes em 1 minuto sozinho, ok? Ele não precisa de nervo, tá bom? Por isso que falamos que é o marca-passos normal do coração. Uma coisa interessante... Pode-se dizer que ele é autônomo. Ele é autônomo, muito bem. Isso mesmo, ele é autônomo. Uma coisa interessante, todo o sistema elétrico, ok? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, tudo é autônomo. Ok? Então, esse nódulo atrioventricular também pode estimular sozinho. Esse também, o fascículo. Esse também, as ramas também. A rede de Purkinje também. Só que eles estimulam a uma frequência menor. Sim? Por exemplo, o nódulo atrioventricular de 50, 55, dependendo muito do livro, né? Então, eles têm cada vez uma frequência menor, chegando até a rede de Purkinje, que é 5. Sim? 5 estímulos, a frequência vai chegar a 5 por minuto, entenderam? Então, cada um tem uma frequência menor. E por que que esse aqui comanda tudo? Por que que ele é que é realmente o marca-passos? Porque ele é o mais rápido de todos. Ele vai a 60 vezes em 1 minuto, entenderam? Sim? Então, antes de que o resto estimule o coração, é estimulado pelo nódulo sinusal. Entenderam? Agora, se o nódulo sinusal morre, ou seja, o infarto, por exemplo, ou calcifica ou alguma coisa e para de funcionar, o resto começa a funcionar, entenderam? O seguinte marca-passo seria o nódulo atrioventricular, só que a uma frequência menor. Se por alguma razão ele também morre, não funciona, o seguinte seria o fascículo. Sim? Só que é uma frequência menor, estamos falando de 35 mais ou menos. Se ele morre também, aí o seguinte, que são a rama direita e a rama esquerda, estamos falando de 15 mais ou menos. Entenderam? Então vai diminuindo a frequência. Sim? Quem é mais rápido é quem governa. Sim? Então, normalmente, quem que o marca-passos normal do coração é o nódulo sinusal. Tá bom? O marca-passos normal do coração é o nódulo sinusal. Sim? Alguém levantou a mão? Alguma coisa assim? Professor, só uma dúvida. Se, no caso, se eles falham, vão morrendo, como você falou, se eles morrem e vão diminuir, os outros não vão...
não vão aumentar a frequência pela falha dos anteriores. Não. Ele tem uma frequência máxima, sim? Que não pode ir mais que isso. Por exemplo, o nódulo atrioventricular não consegue estimular a 60 ou 70 vezes em um minuto. Ele é muito menos. O máximo que ele consegue é 55, 50, entendeu? Então a frequência é menor, sim? Então aí é onde começa a instalação de marca-passos externos e essas coisas. Muito bem. Seguinte, nódulo atrioventricular. Esse aqui. Onde que vamos encontrar o nódulo atrioventricular? Também vamos encontrar no átrio direito, ok? Também encontramos no átrio direito. Só que encontramos em uma das paredes, em um dos septos realmente. Esse septo que está aqui é o septo atrioventricular. Então, o nódulo atrioventricular se encontra no septo atrioventricular, ok? Para poder encontrar ele, normalmente se localiza ou se encontra um pequeno triângulo que é chamado de triângulo de Koch. Vou colocar aqui um nome, esse aqui, triângulo de Koch, ok? Esse triângulo de Koch tem 3 limites, sim, que vocês devem saber. Quais são os limites do triângulo de Koch? Vamos a ver. Na parte posterior, vou encontrar isso aqui, sim? Vamos encontrar na parte posterior um orifício, que é o orifício do seno coronário. Sim? Então, atrás, na parte posterior, limite posterior, o seno coronário. Sim? Limite medial. Temos essa prolongação aqui. Medialmente, limite medial. Qual seria o limite medial? O limite medial é o tendão de Todaro. Sim? Lembram do tendão de Todaro, né? Então, medialmente, encontramos o tendão de Todaro. Sim? E o limite inferior é esquerdo, ou seja, para baixo e para a esquerda. Eu coloco assim normalmente. Abaixo e esquerdo, encontramos uma das válvulas. Aqui está a válvula tricúspide, né? Que válvula seria essa? O que vocês acham? Anterior, posterior ou septal? Anterior? Septal. Sim? Seria a válvula septal. Sim? E aí se forma esse espaço que é chamado de triângulo de Koch. Olha, esse aqui é o triângulo de Koch. Então, esses são os 3 limites do triângulo de Koch, tá bom? Prof, Sim. eu não entendi muito bem a parte do... a parte abaixo e esquerdo que faz o da válvula, não entendi muito bem. Ele realmente está para frente, só que para baixo e para a esquerda, né? O nódulo está aqui. Sim? Então, a válvula está para cima ou para baixo? Tá Para cima baixo. ou para baixo. Tá principalmente para baixo, né? Isso. Sim? E um pouquinho para a esquerda. Sim? Um pouquinho para a esquerda. Vou colocar aqui mais ou menos. Eu fiz uma imagem maravilhosa, olhem aqui. Esse é o tabique, é o septo atrioventricular, né? Aqui encontramos um nódulo, sim? Estamos vendo de cima, sim? Então, para frente, para baixo e para a esquerda. O que se encontra aí? A válvula septal da tricúspide, ok? A válvula septal da tricúspide. Depois temos, para trás, na parte posterior, encontramos um orifício. O orifício do seno coronário. E, medialmente, encontramos o famoso tendão de Todaro. Sim? E aí fica o espaço triangular que se chama triângulo de Koch. Sim? Esses são os limites do triângulo de Koch. Sim? Eu também concordo que é difícil de observar um triângulo aqui. Mas o livro fala que tem um triângulo aí. Muito bem. Então, uma última vez. Limite, vamos apagar tudo isso aqui, esperem aí, vamos tirar tudo, aí. Muito bem. Limite posterior, um orifício aqui. Orifício do seno coronário. Isso. Limite O seno medial, coronário. Tendão de Todaro. tendão de Todaro. E para baixo, para a esquerda e na frente, né? Válvula septal. septal da tricúspide. Válvula septal da tricúspide, aí se encontra um nódulo. Que nódulo? Atrioventricular. Nódulo atrioventricular. Ok?
Na prova de vocês, vou colocar, aí encontramos o marca-passos normal do coração. Verdadeiro ou falso? Falso. Uhum. O sinusal que é o marca-passo, né? Isso, perfeito, muito bem. Todos entenderam? Sim? Sim. Ô, prof, Sim. o nodo atrioventricular, ele também tem, né, uma outra função que tem alguma coisa assim, que ele, tipo, atrasa, entre aspas, aí, o batimento. Especificamente aqui no nódulo, no finalzinho do nódulo e no fascículo, ele atrasa um pouquinho o estímulo, sim? Isso que está falando o companheiro é muito importante. Lembrem que aqui em cima temos um nódulo sinusal, né? Sim, O nódulo sinusal estimula toda a parede, ok? sim. Estimula toda a parede. Uma vez que é estimulado toda a parede, o que acontece com o átrio? O que faz aí? Contrai, Ele né? contrai. Uhum. Isso, muito bem. Se o estímulo fosse da mesma velocidade que está passando aqui pelo átrio e passasse também para o ventrículo, o que aconteceria? Se passasse ao mesmo tempo, Ia o contrair átrio ventrículo e átrio junto. contrairia ao mesmo tempo, né? Muito bem. Então, o que acontece? Aqui no nódulo atrioventricular e no fascículo, ele atrasa um pouquinho o estímulo. Para quê? Para que passe devagar e depois vá para o ventrículo, entenderam? Por quê? Porque dessa forma, primeiro se contrai o átrio e depois, quando se estimula o ventrículo, se contrai o ventrículo. E dessa forma consegue manter a circulação, ok? Se fosse todo ao mesmo tempo, daria um problema na circulação dentro do coração, né? Então, ele realmente ele tem essa capacidade de atrasar um pouco o estímulo, sim? Ele atrasa um pouquinho o estímulo. É por causa do fascículo, no caso, ou não? É porque é uma função Assim, dele mesmo? ele tem menos conexões, sim? Ah, legal. Muito bem, vamos ver se dá. Aqui dá para ver, aqui em cima, olhem, que brilha rápido o átrio, para um pouquinho e depois vai para o ventrículo. Entenderam? Profe, Sim. tem alguma estimativa de velocidade que é esse estímulo? Sim, todos têm. Agora não lembro qual que era a velocidade de cada um. Mas são milissegundos. Cada um tem uma velocidade diferente. Tá certo. Uhum. Agora, se começo a falar aqui as velocidades, vou chutar, porque não lembro muito bem as velocidades. Mas é cada vez menor. Entendi, é porque eu já havia estudado que no cérebro também tem essa velocidade na hora dos neurônios fazer o... Isso, também. Sim, só que aí é um pouquinho diferente o mecanismo. Sim, o mecanismo é diferente. Sim, mas eles também têm. Os nervos também se classificam em diferentes velocidades. Muito bem. Então, esse é o nódulo atrioventricular, né? O nódulo atrioventricular tem uma prolongação aqui, estão vendo? Essa prolongação aqui é o quê? O fascículo atrioventricular. Alguém lembra o outro nome? Has the his? As Ou de feixe His. de his? O feixe de His. Muito bem. O que acontece? Esse fascículo passa do átrio ao ventrículo, né? Para ir do átrio ao ventrículo, o que tem que fazer? Tem que atravessar uma válvula. A válvula tricúspide, né? Que parte da válvula tricúspide? Que válvula? Septal. Esse aqui, a válvula septal. Muito bem, perfeito. Então, atravessa a base da válvula septal. Para que me entendam melhor, vamos para essa imagem que tinha feito aqui. Olha, aqui. Aqui estamos vendo por cima, né? Essa parte aqui é o átrio, ok? Essa parte aqui é o ventrículo, né? Perfeito. Para que o fascículo, vamos fazer de outra cor, amarelinho. Muito bem. Para que o fascículo passe do átrio ao ventrículo, tem que atravessar a base da válvula septal. Sim, tem que atravessar a base da válvula septal. Uma vez que atravessa, para onde que vai? Para o ventrículo, né? E aqui no ventrículo ele se divide em duas ramas. Sim? Uma direita e a esquerda. Isso. Então, esse aqui, esse fascículo atrioventricular, para ir do átrio ao ventrículo, tem que atravessar a válvula septal, a base da válvula septal. Lembrem disso. Agora, uma vez dentro do ventrículo, o que acontece aí dentro do ventrículo? Se divide em duas ramas. Olhem aqui.
Lembrem que esse daqui é a válvula septal, tá bom? O fascículo faz o quê? Atravessa a válvula septal, sim, na base. E agora aqui já se encontra no ventrículo. Aqui estava no átrio e agora está no ventrículo, sim? Aqui no ventrículo se divide em duas ramas. Em uma rama direita e uma rama esquerda. Sim? Rama direita, rama esquerda. Ok? Estão vendo que a rama esquerda desapareceu? Por que desapareceu? Lembram dessa história? Porque Para o através ventrículo esquerdo, né? Porque va para o ventrículo izquierdo. Muy bien, porque va para o ventrículo izquierdo. Muito bem. Vamos a falar primeiramente, então, da rama direita. O que acontece aqui com a rama direita? Bueno, a rama direita se encontra aqui no ventrículo direito. Sim? Segue aqui a parede septal. Sim? A parede septal do ventrículo direito. Sim? Vai seguindo aqui a parede septal. Depois, segue essa outra estrutura. Que estrutura que é essa aqui daqui? Essa é a famosa trabécula septomarginal. Sim? Segue aí a trabécula septomarginal. E chega até esse músculo aqui. Esse é o músculo papilar anterior. Sim? E na base aqui do músculo papilar anterior, se divide e origina as ramas ou rede de Purkinje. Esse é o trajeto que tem a rama direita. Vou repetir tudo de volta. Primeiro, a rama direita segue aqui a parede septal. Depois, entra aqui. O que é isso aqui? Esse aqui é a trabécula septomarginal. Depois, segue essa outra estrutura. Esse é o músculo papilar anterior. E por último, termina aqui, na base do músculo papilar anterior, originando uma série de ramas curtas, assim, que são chamados de rede de Purkinje. Entenderam o trajeto? Ele estimula o músculo papilar anterior ou não? Ele só passa? Estimula o músculo papilar, a trabécula, tudo que está aí. Tudo que ele vai passando, ele vai estimulando, cara. Isso mesmo. E ele finaliza na base do músculo papilar Na anterior? base do músculo papilar anterior, aí origina a rede de Purkinje. Ok? Conseguiram entender o trajeto que tem a rama direita? Doutor, o senhor pode repetir, por favor? Repito de volta, sem Próxima vez. problema. Então, primeiramente aqui, vai seguindo a parede qual? Parede septal. Septal. Muito bem. Depois, entra aqui em que estrutura? trabécula septomarginal. Na trabécula septomarginal. Muito bem. Depois, passa para aqui, músculo papilar Músculo papilar anterior. anterior. Termina E na o que base dele. acontece na base do papilar anterior? Ele se Termina divide e na rede começa. de Purkinje. Origina a rede de Purkinje. Perfeito. Entenderam isso aqui? Sim. Perfeito, perfeito. Ficou então. Vamos agora para o lado esquerdo. O que acontece com nossa rama esquerda? A rama esquerda aqui atravessou o septo. Sim? Atravessa o septo. E septo que é esse daqui? Interatrial, atrioventricular ou interventricular? Interventricular. Essa porção da interventricular é chamada de porção membranosa, lembram? Opa, porção membranosa. Então, atravessa a porção membranosa do septo interventricular. Sim? E uma vez que atravessa a porção membranosa do septo, lembram dessa imagem? Já tínhamos visto isso aqui. Sim? Esse aqui é o septo interventricular. E essa partezinha aqui fina do septo interventricular é a porção membranosa, ok? Então, a rama direita é essa daqui e essa aqui é a rama esquerda. E a rama esquerda atravessa a porção membranosa, lembrem disso.
Uma vez que atravessa, temos que buscar nossa rama esquerda no ventrículo esquerdo. Está aqui. Apareceu aqui. Sim. O que acontece aqui no ventrículo esquerdo? A rama esquerda se divide em dois fascículos. Esse aqui e esse aqui. É chamado de fascículo anterior e fascículo posterior. Ok? Então, a rama esquerda, quando entra no ventrículo esquerdo, se divide em dois fascículos. Fascículo anterior e fascículo posterior. Cada fascículo vai para um músculo papilar. Sim? Para um músculo papilar anterior, obviamente, e para um músculo papilar posterior. Ok? E quando chega aqui na base desse músculo papilar, origina também o que chamamos de rede de Purkinje. Sim? Rede de Purkinje. Rede de Purkinje. Sim? Então, repito de volta. Quando passa para o lado esquerdo, se divide em dois fascículos, anterior e posterior. Cada fascículo vai para o músculo papilar. Quando chega no músculo papilar, origina a rede de Purkinje. Entenderam? Sim. Sim. Seguro, Profe, seguro? do lado esquerdo, no caso, temos três válvulas, né? Como assim? Três. Três válvulas na válvula órtica, certo? Sim, sim, sim. Que aí eu tô vendo, o fascículo anterior estimula o papilar anterior, o posterior, o papilar posterior. E o outro. Não. A aórtica tem três válvulas. A aórtica. Sim? Mas a aórtica não tem músculo papilar, não associa um com o outro, tá bom? Sim, Aqui temos a mitral. Sim, a mitral, é. Mitral. A mitral tem duas válvulas. Sim, é. Então tem dois músculos papilares, ok? Só tem anterior e posterior. Não existe músculo papilar septal no lado esquerdo, tá bom? Me iludi pela foto. Imaginei. Sim? Tudo certo daqui? Sim. Posso apagar? Sim. Perfeito. Muito bem. Então, e por último, como eu falei aqui, essa última parte aqui, essas ramas finas que vocês estão vendo aqui, é a famosa rede de Purkinje. E esse é o sistema elétrico do coração. Não tem muito detalhe, sim? Esse é o sistema elétrico do coração, sim? Agora vamos falar uma última coisinha do sistema elétrico que eu quero que vocês saibam. Escutem. A vascularização. O nódulo sinusal, isso aqui não é importante, isso aqui é vital, tá bom? Repito de volta. O nódulo sinusal, que estava aqui, Nódulo sinusal. se encontra irrigado pela artéria coronária direita. Lembram que a coronária direita original é uma rama para o nódulo sinusal, né? Então, está irrigado pela coronária direita. Então, coloquem aqui, nódulo sinusal irrigado pela coronária direita. Sim? Seguinte. O seguinte nódulo é o nódulo atrioventricular. O nódulo atrioventricular também pode estar irrigado pela coronária direita. Lembram que a coronária direita também originou uma rama, né? Um nódulo. Mas essa rama também pode sair dessa aqui, da interventricular posterior. Então também pode estar irrigado pela interventricular posterior. Ok? Então, um nódulo atrioventricular em uma pessoa pode estar irrigado pela coronária direita e a outra pode ser a interventricular posterior, porque lembre que é tudo continuação um do outro. Sim? Agora, aí depois disso aqui, temos o quê? Temos o fascículo atrioventricular. O fascículo atrioventricular está irrigado pela interventricular posterior. Sim? O fascículo está irrigado pela interventricular posterior. E por último, as ramas direita e esquerda estão irrigadas pelo outro, pela interventricular anterior. Sim? Matheus? Ô, professor, não entendi. O nódo atrial também se origina a coronária direita e o que mais eu entendi. Fiquei confuso. Vou explicar isso aí de novo. Escutem.
Essa era a coronária direita, né? Tínhamos estudado artérias da coronária direita, ramas da coronária direita. A coronária direita vai para cá, para baixo, né? Ele origina uma artéria, que é a artéria para o nódulo sinusal. Lembra que eu falei isso, né? E também aqui no finalzinho, origina uma artéria para o nódulo átrio-ventricular, ok? Essa é a coronária direita. Essa artéria para o nódulo átrio-ventricular, algumas vezes sai um pouquinho mais para frente. Mas se sai um pouquinho mais para frente, de quem que está saindo? Da coronária direita? Da continuação da coronária direita. Qual que é a continuação da coronária direita? Artéria interventricular posterior. Interventricular posterior. Então, em algumas pessoas, essa artéria aqui pode sair da coronária direita ou pode sair da interventricular posterior. Entenderam? Então, isso significa que nosso nódulo sinusal está irrigado pela coronária direita e nosso nódulo atrioventricular pode estar irrigada também pela coronária direita, ou se a artéria sair um pouquinho mais para frente, pela interventricular posterior. Entenderam? Então, para lembrar assim, vocês podem colocar assim: nódulo sinusal, sempre coronária direita. Nódulo atrioventricular, também pode ser pela coronária direita. Ou, se a artéria sai do outro, Ventricular posterior. posterior. Isso. Sim. Depois, a partir daí, fascículo atrioventricular. Quem que é? Interventricular posterior. E depois tem as ramas, né? Rama direita, rama esquerda e a rede de Purkinje, tudo. Aí é interventricular anterior. Ok? Essa é a irrigação do coração. Isso aqui é o mais comum, sim? Porque pode variar muito, né? Mas isso aqui é o mais comum, tá bom? Tudo certo? Tá muito silencioso já aqui. Tá certo, eu tava anotando. Vamos ver aqui. Onde está o coraçãozinho? Estava por aqui. Aqui. Vamos fazer assim. Aqui. Quem irriga o nódulo sinusal? Artéria coronária direita. Coronária direita. Quem irriga o nódulo atrioventricular? Coronária direita. Coronária direita Posterior. ou interventricular posterior. Perfeito. Quem irriga o fascículo? Interventricular posterior. Interventricular posterior. E quem irriga as ramas direita e esquerda? Interventricular anterior. Isso, interventricular anterior. Aí. Okay. E a rede de Purkinje também, né? Sim. Professor, una duda. ¿Cuál es lo tejido de los nódulos? ¿Es músculo también, né? Sim, todos são músculos, todos. Aqui o nódulo sinusal, o nódulo atrioventricular, o fascículo, a rama direita, a rama esquerda, Purkinje, tudo está formado por músculos. Pero ele é amarillo solo en la foto. Só na foto. Ah, tá, entendi. Por isso eu perguntei. Uhum. Não é dessa cor, não. Vocês já aprenderam que não, é mentira do... Tudo mentira. O que perguntaram aí? Eu vi alguma coisa que perguntaram. Alguém pode ler o que perguntaram? Professor, quando o eixo elétrico tem um desvio, a pessoa obrigatoriamente tem uma patologia. Sim. Essa é a pergunta. O que acontece? Vou mostrar aqui nessa imagem. Isso aqui não é... Isso é para o futuro, né? O que acontece? O nódulo sinusal se estimula aqui, desce o estímulo, vai tudo para o nódulo atrioventricular, daí vai para o fascículo, ok? Depois o que acontece? A primeira parte do ventrículo que vai se estimular eletricamente é o septo, sim? Daí estimula o septo, vai para cá, sim? Então, normalmente, segue esse trajeto aqui, ok? Vai seguindo esse trajeto aqui do septo.
Então, nosso eixo do coração é mais ou menos assim, ok? O que acontece? Quando tem bloqueios, por exemplo, o nódulo passa para cá, por exemplo, se tem bloqueio de rama, você vai para o fascículo, vai aqui para a rama, e, por exemplo, está bloqueado aqui a rama esquerda. Então, primeiro se estimula todo aqui o ventrículo direito, e depois passa para o ventrículo esquerdo. Então, vocês vão ver que no eletrocardiograma, o eixo do coração está assim, está desviado mais para o lado esquerdo, sim? Ou, por exemplo, se começa aqui, vem para cá, está bloqueado o lado direito, então se estimula todo o lado esquerdo primeiro e depois, por último, o lado direito. Então, vocês vão ver que o eixo do coração está desviado para o lado direito. Então, quando tem desvios do eixo elétrico, significa que tem algum tipo de bloqueio, não passa corretamente, está passando de uma forma diferente, entenderam? Então, normalmente tem bloqueios. Sim? Muito bem. E uma última coisinha. Essa parte aqui é a inervação do coração. O coração, sim, precisa nervos. Por que precisa nervos? Porque dependendo da situação, vocês precisam maior frequência cardíaca, sim? Precisam mais oxigênio em todo o corpo. Por exemplo, quando vão correr, sim? Vão fazer uma maratona, vão correr, o que acontece? O coração começa a aumentar a frequência cardíaca para ter maior disponibilidade de oxigênio em todo o corpo. Aí a gente ativa normalmente alguns sistemas autônomos, ok? O sistema, para que me entenda mais ou menos, o sistema nervoso se encontra dividido em somático e autônomo. Somático é tudo que chega na consciência, sim? Que vocês são conscientes de que está acontecendo essa inervação. Tipo, por exemplo, dor muscular, entendem? Essa parte. Autônomo é uma inervação que acontece de forma automática, sem precisar a consciência de vocês. Por exemplo, o sistema digestivo. Ele funciona e se contrai, o estômago está se contraindo, os intestinos estão se contraindo. E vocês decidiram fazer isso? Não. Acontece de forma automática, entendem? Então, esse sistema autônomo é quem inerva o coração. Sim? Vocês não podem controlar os batimentos do coração. Sim? Isso acontece por meio do sistema autônomo. Então, a frequência, né? O sistema autônomo se divide em dois tipos, ok? No sistema simpático e o sistema parasimpático. Simpático, parasimpático. Simpático utilizamos para gasto de energia, ok? Então, por exemplo, isso que eu falei, quando vão correr alguma coisa, tipo, o que acontece? A frequência cardíaca aumenta, sim? Então, aí se ativa o sistema simpático. O parasimpático se ativa para guardar energia. Ou seja, quando vão dormir, adivinhem que sistema se ativa? O parasimpático. Sim? Muito bem. Qual que é a função do simpático no coração? Quando se ativa o sistema simpático, o que acontece com a frequência cardíaca? Porque lembrem que os nervos não são importantes para iniciar o batimento, porque ele inicia sozinho. A única função desses nervos é aumentar a frequência ou diminuir, tá bom? Então, o sistema simpático faz o quê? Aumenta a frequência cardíaca. O sistema simpático aumenta a frequência cardíaca. E o parasimpático faz o quê? O parasimpático, o contrário, diminui a frequência cardíaca. Sim? Então, como eu falei, perto da prova, o corpo entende que vocês estão em perigo. Estão assustados, né? Vai haver uma prova, vão ser avaliados. Perigo. O que quer fazer o corpo? Quer fugir daí. Então, o que acontece com o coraçãozinho nesse momento? Dispara. Dispara, tá? 1000 por hora, sim? O que acontece? Como estão com muito medo, o corpo entende que é um momento de perigo, ativa mecanismos de fuga.
ativa o sistema simpático. Sim? E o que faz o sistema simpático no coração? Acelera o Aumenta a batimento. frequência cardíaca. Entenderam? Agora, fizeram a prova, foram muito bem. Sim? Caiu tudo isso, esse negócio de inervação do coração. Caiu tudo isso. Foram muito bem na prova. Sim? Foram muito bem. Vão para casa, fecham os olhinhos, deitam na cama, com paz no coração, vão ativar que sistema parasimpático, porque vão dormir, vão guardar energia. O que acontece com a frequência cardíaca? Cada vez diminui mais. Entenderam? Sim? Então, o parasimpático diminui a frequência cardíaca. E o simpático aumenta a frequência cardíaca. Vão lembrar disso aqui para a prova? Sim. A não, ser, Claro. a não ser que desmaie, né, professor? Não desmaie. Não diminuam tanto, tá bom? Se desmaia. A informação, ao invés de acelerar, ele pare. Não, tá proibido diminuir tanto. Prof, pode repetir, por favor, essa última parte do simpático para simpático? O simpático, o que faz com a frequência cardíaca? Aumenta a frequência cardíaca. Simpático aumenta a frequência cardíaca. E parasimpático diminui a frequência cardíaca. Ok? Simpático graças, prof. aumenta, parasimpático diminui. Sim? Graças. Lembrem. Dina, uma última coisa. De onde que vem esses nervos simpáticos? Olhem aqui. Aqui no corpo, na parte do tórax, temos aqui uns nervos que parece que tem tipo bolinhas. Estão vendo aqui? Uhum. Sim? Esses nervos vão aproximar ainda mais. Estão vendo isso aqui? Vou aproximar ainda mais. Estão vendo isso aqui? Aqui. Sim. Sim? Esse nervo que vai descendo aqui, que parece que tem bolinhas, sim? Parece que um rosário, sim? É chamado de cadena simpática. Sim? Aqui vou pintar por cima das bolinhas. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, sim? Aqui tem outro, porque tem dos dois lados. Aqui, sim? São vários gânglios que tem. Esse é chamado de cadena simpática, sim? Ou podem chamar também de tronco simpático, sim? Ele é quem origina as ramas simpáticas. Então, de onde que vem, então, as fibras simpáticas? Vem da cadena simpática. Só o simpático. O parasimpático, não. Só simpático até agora, tá bom? Ah, tá. E de onde vem o parasimpático? Agora sim. O parasimpático, espere um momento, eu vou apagar aqui isso. Aí. O parasimpático vem de onde? Esse nervo que está descendo aqui, tem do lado direito e também tem do lado esquerdo, é chamado de nervo vago. Nervo o quê? Nervo vago. Sim? Vago. E o nervo vago origina também ramas que vão para o coração. Sim? Então, o parasimpático, de que nervo que vem? Do nervo vago. Sim? Do nervo vago. Sim? Então, simpático é da cadena simpática, parasimpático é do nervo vago. Qual é a função do simpático no coração? Aumentar a frequência cardíaca. Qual é a função do parasimpático no coração? Diminuir a frequência cardíaca. Diminuir. Suficiente. Acabou. A cadena simpática deriva de qual nervo? A cadena simpática é um próprio nervo dele, ele se origina aí na parte lateral do tórax. Sim? Ele não sai, ele se origina nessa parte. Sim? Assim, ele não é nenhuma ramificação de Não. Não. Graças. Muito bem. Acabou, amigos. Foi complicado? Não. Foi nada. Foi fácil, né? Na hora da prova a gente vai lembrar nas frequências cardíacas e fica mais fácil. Aí, ó, aí vamos lembrar. Espero que não confunda tudo com simpático, parasimpático, né? Agora é pericárdio. Perfeito. Dale. Só falta um tema. Pericárdio. Mas, primeiramente, vamos a cortar a gravação aqui para poder dividir depois. Dale, Roque.